Alô, bom dia, povo abençoado de Cristo, da graça de Deus, e vocês da religião que estão presos à escravidão, bom dia também, sejam todos bem-vindos, sinta-se abraçado pelo Pai das Luzes, sinta abraçado pelo seu irmão, o Japa, João Carlos em Cristo Jesus, tá bom? Hoje nós vamos estar lendo aqui uma mensagem, porque nós temos que comer o pão da vida, todos os dias. Pois a gente sabemos que nós, na nossa natureza humana, nós somos o oposto do fruto do Espírito. E se nós viver só da nossa carnalidade no nosso terreno, a gente sabe que a gente fica distante de Deus, porque o que Deus fez no madeiro foi para o nosso espírito e para o nosso homem interior. E quando nós se aproximamos mais do nosso interior, nós se aproximamos mais das coisas de Deus, e é por isso que nós temos que comer o pão todos os dias, para que nós ficamos sempre firme e forte na graça de Deus estabelecida nesse reino maravilhoso, porque o reino do céu já desceu, já estabeleceu-se nessa terra, e nós já estamos vivendo o reino do céu. Mas não se esqueça de uma coisa, Jesus falou, quando o meu reino viesse, vocês não veriam, ele é invisível, é espiritual, é só para os da fé, tá bom, meus irmãos? Então não vamos misturar o terreno com a espiritualidade, mas vamos viver do terreno, tendo participação da espiritualidade de Deus por fé sobre a nossa vida. Amém? Tranquilo? Sejam todos bem-vindos, sinta-se abraçado, protegido. Pai das Luzes está cuidando de cada um de nós nesta manhã. Enquanto nós dormia, Ele já preparava o pão que ia nos alimentar hoje, e o pão já está preparado há mais de 2000 anos. E nós hoje estamos tendo o prazer de comer esse pão por essa manhã, tá bom? A palavra está em Gálatas, capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhe pus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse e não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto é, por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Olha, meu irmão, tá vendo que aqui a pregação é uma pregação de liberdade? Há liberdade para os irmãos, mas os que entraram a espiar a liberdade dos irmãos queria colocar de volta o povo debaixo da servidão, da escravidão. Então a gente tem que estar sempre lendo isso aqui para que nós se enchemos da esperança em Cristo, tá bom? Não corresse, não tivesse corrido em vão, mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido em outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, por aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com o gentio. Olha só, meus irmãos, a gente aqui, nesse momento aqui da escrita, a gente já começa a ver que está tendo dois evangelhos sendo anunciados dentro dos parâmetros da Bíblia. Então tem o evangelho dos judeus
pregado por Pedro, Tiago, João, né, aqueles discípulos ali da circuncisão, da lei, porque eles ainda estavam debaixo do jugo da lei, e eles tinham o evangelho da ressurreição para pregar para os judeus poder crerem de fato ali que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e agora a sua pregação era a pregação da ressurreição. E esses aqui levavam esse evangelho para o povo judeu, tá bom? Quem levava o evangelho da circuncisão? Pedro, Tiago, João, Mateus, todos eles ali estavam debaixo e submissão de levar o evangelho para os judeus. Não podia levar o evangelho para o gentil, tá bom? Mas temos também aqui escrito aqui que Deus escolheu um que levasse e pregasse o evangelho da graça para o povo gentil e o evangelho da liberdade. O evangelho que traz a liberdade, não um evangelho que coloca escravidão, servidão sob julgos pesados sobre a vida da humanidade, tá bom? Então, vocês que estão hoje na religião, que vocês são evangélicos, se liguem nos dois evangelhos que está sendo anunciado na Bíblia, para que você possa realmente se converter a Cristo e ter uma liberdade e ter confiança e ousadia no falar que você já está salvo e livre. Está liberto, tá bom, meus irmãos? Vamos estar dando continuidade aqui, ó. E conhecendo Tiago, Cefas, João, que era considerado como as colunas da circuncisão, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos ao gentil e eles à circuncisão. Tá vendo que os irmãos da circuncisão ali, Cefas, Pedro, Tiago, João, deram ali a submissão a Paulo a levar o evangelho da circuncisão, da incircuncisão para o povo gentil, e que eles tinham a obrigação de continuar pregando para os judeus o evangelho da circuncisão, porque a lei estava em vigor, tá, meu irmão? Nesse período aqui a lei ainda estava em vigor porque o tabernáculo estava de pé, mas o evangelho da graça era o evangelho de libertação, tá bom? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com o gentil, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, e de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então aqui a gente já está longe daquele período ali, da conversa ali, de aceitação de Paulo ir para os povos da incircuncisão e eles para a circuncisão. Então chega um certo período, um certo tempo, que Pedro ele vai para Antioquia. E chegando lá na Antioquia, aqui Pedro já estava com a mente meio que abalada. Ele já se misturava com os gentios, comia com os gentios, né? Se assentava à mesa do gentil, coisa que um judeu não podia fazer jamais, a não ser que o povo gentil fosse circuncidado na carne ao ponto de sentar à mesa com o judeu, tá bom? A gente lendo lá o Velho Testamento, a gente se depara com essas regras e essas leis lá. Só que aqui Paulo ele começava a interagir como gentil. Quando Paulo não estava perto dos seus irmãos, da sua comunhão, da sua religião, ele largava tudo que era da religiosidade dele e ele largava de mão e ele vivia como gentil. Então comia carne de porco, bebia, se saciava, né? Se deleitava ali com os irmãos, aí conversava, aprendia um pouquinho do evangelho da graça de Deus, ensinado ali pelo irmão Barnabé, Paulo, né? E aí ele foi se dominando, deixando-se dominar pela graça de Deus. E ele se afastava daquela religiosidade que ele vivia na lei. Só que, olha como que é difícil, meu irmão, para o religioso largar a religião. É difícil demais. Você não imagina o tanto que é difícil para o religioso sair da religião. Porque quando ele sai da religião, ele começa a viver uma liberdade em Cristo, tendo fé nas coisas que Deus fez, realizou no madeiro, e agora ele sabe que não é mais a religião que salva, e quem salvou foi Cristo.
Ele fica com medo de ser apontado, ele fica com medo de ser acusado, ele fica com medo de viver certas coisas que ele não vivia porque a religião prendia a mente dele e ele deixava de fazer. Então, muitas das vezes, é muito difícil sair fora da religião por completo. Eles ficam dentro da religião porque eles têm medo de serem acusados perante os seus irmãos. E o que estava acontecendo aqui? Pedro, quando viu os irmãos Tiago e os irmãos da parte de Tiago chegando ali, ele se afasta do povo gentil, deixa de comer, né, as carnes, a beber ali com os irmãos gentil ali, e se afasta dos irmãos gentil e vai se ter com seus irmãos da religião judaica, né, da lei. E ali ele começa a persuadir o gentil a se transformar em judeus, a circuncidar, né? Começa a falar, não, você tem que circuncidar, você tem que cumprir a lei, porque eles estavam com medo. Pedro estava com medo do que os irmãos iam acusar ele. Ô Pedro, você não pode comer essas coisas. Ô Pedro, você não pode se assentar com um irmão gentil. Ô Pedro, você não pode se assentar na mesa desses escarnecedores, né? Então, era muito difícil o povo se libertar realmente da religião. Na época de Pedro já era difícil. Pedro, ele entendia muito bem as coisas. Entendia muito bem não, porque muitas das coisas ele não entendia ainda. Mas ele aceitava e ele começava a viver e andar com o gentil. E comia com o gentil e festejavam com o gentil. E tinha parte da mesa do gentil. Mas quando aparecia algum religioso da lei judaica, ele se apartava dos irmãos ali e ainda queria mostrar para aqueles irmãos que ele ainda estava na lei, cumprindo a lei, e começava a persuadir o povo gentil a circuncidar-se ao ponto de guardar a lei. Então, meu irmão, é difícil o povo se libertar da religiosidade. Muita gente se libertaram da religião judaica, do sistema judaico, se envolveram na fé de Cristo, mas acabaram montando uma religião e acabam ainda causando ali prisões na vida de muitos irmãos em graça, porque os irmãos em graça, eles acham que se ele viver livre da religião e ele não ter mais participação nenhuma com religião e ele se deparar só com a palavra de Deus, ele ainda não é um povo ali da graça de Deus, envolvido em uma outra religião chamada graça. Não tem religião chamada graça de Deus. Não tem. Tinha o evangelho. O que tinha o evangelho? Boas novas, assunto, tratando que vocês não deveriam se misturar mais com a lei, que vocês são livres, que Deus pagou o grande preço, que pelo sangue na cruz vocês foram trazidos para perto, vocês foram comprados, vocês são filhos adotados de Cristo. Tinha esse compromisso, Paulo, de levar o evangelho, para que os irmãos não vivessem mais entrando no rudimento da lei, para que eles não deixassem mais seus irmãos da lei circuncidassem ele. E eles ali têm que continuar cumprindo a lei e viver debaixo de escravidão, debaixo da servidão, meus irmãos. Então, temos que ler, temos que entender a cada dia. É difícil para você, religioso da religião evangélica ou qualquer tipo de religião, se libertar e viver com convicção do que Cristo já fez no madeiro e que você já é salvo, um povo eleito de antemão, diante a fundação desse mundo. É muito difícil para as pessoas acreditar nisso aqui. E você, meu irmão, vivendo a sua liberdade, não vai ser apontado por ninguém. Mas quando você tem medo de ser apontado porque você saiu ou está saindo da religião, aí vai te fazer voltar de volta o jugo da servidão, o jugo da escravidão, e você vai voltar de volta para a sua religião, ou vai procurar uma outra religião que se identifique com o seu viver. Isso aí é um problema, porque aí mostra realmente que você não entendeu a liberdade de Cristo e você está se prendendo aos dogmas religiosos, na qual homens vão acabar colocando regras do coração dele e não da palavra de Deus. Abra o olho, tá bom, meus irmãos? Mas quando vi, olha o que Paulo falou, mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas o gentio a viver como judeu? Tu está entendendo que Pedro não vivia mais como judeu? Pedro vivia agora como um gentio, liberto, livre,
sem ninguém para proibir ele de comer e beber, de se alegrar, de sentar à mesa, de colar em festa, de colar com seus irmãos que não eram da parte da circuncisão, da lei. Tu tá entendendo? Que Paulo, aí a briga aqui, ó, porque foi irrepreensível, na qual os dedos foi levado na cara. Entendeu? E nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, meu irmão. Nenhuma carne, nenhum ser humano hoje no século 21 vai ser justificado pela lei, porque nós já fomos justificados pela fé em Cristo, pelo que ele fez no madeiro, pela sua morte. Lá em Hebreus vai falar, ele feito um único sacrifício nos rendeu eternamente para a vida eterna. Um único sacrifício para sempre, eterno. E te purificou, te batizou, te libertou, te curou, te trouxe para perto, adotou, você é filho agora, eternamente, meu irmão. Então, não é mais pelas obras da lei. E Pedro já estava começando a entender isso daqui, que a lei já não tinha mais vigor e ele vivia como gentil. Só que quando ele encontrava aqueles irmãos que estavam baseados na lei, eles tinham medo de viver uma liberdade em Cristo e acabavam voltando para o domínio da religião judaica. E ficavam com seus irmãos ali querendo persuadir o gentil a circuncidar e a se converter àquela religião, meu irmão. E seguir a lei de Moisés. Não, aquilo ali já era, já teve um fim. E ninguém é justificado pela lei. Fomos justificados em Cristo Jesus pela sua morte no madeiro. Com ele morremos, com ele ressuscitamos. Ali aconteceu o seu maior batismo. Deus habita agora dentro de você. Ninguém te acusa espiritualmente perante Deus, porque o escrito de dívida foi rasgado, foi perdoado, foi pago por sangue naquela cruz. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, continuo a mim mesmo transgressor. Tu tá entendendo que a lei e todos aqueles parâmetros da lei, ela teve um fim em Cristo? Mas o que a religião de hoje fez? As igrejas evangélicas e as instituições religiosas, elas tornaram a edificar o que Cristo destruiu no madeiro. E pregam hoje dentro das igrejas aquilo que Deus destruiu, aquilo que Deus tirou de cena, aquilo que Deus aniquilou, para que vocês pudessem ser livres. Mas vocês voltaram de volta ao jugo da escravidão. Vocês ressuscitaram as leis, os dogmas da lei judaica. E vocês estão tentando ser justificados pela lei, meu irmão. E isso vai trazer complicação para a sua vida, meu irmão. Tá bom? Temos que entender isso melhor, porque se torno a edificar aquilo que destruí, continuo a mim mesmo transgressor. Por quê? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Tu tá entendendo? Que a lei não tem mais domínio sobre vós. E isso daqui estava se tratando, Paulo se falando como um povo judeu, um povo que praticava a lei, tá? Então ele está falando, se eu torno a edificar o que eu destruí, o que Cristo destruiu, eu trago para mim mesmo transgressor. Entendeu? Porque já não tem mais sobre a vida dos irmãos. E aí nós temos que entender, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou e a si mesmo por mim, né? Se entregou a si mesmo por mim. Não, olha só, não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Cristo morreu em vão. Meu irmão, vocês da religião evangélica, vocês que estão nas instituições evangélicas, vocês que talvez montaram até uma instituição em graça, se você colocar algo de regra para a sua vida, baseado pela lei judaica, ou pelo sistema judaico, ou pelo sistema religioso que vocês estão frequentando agora,
vocês aniquilam a graça de Cristo, porque a graça de Cristo foi para trazer liberdade. Ele foi misericordioso com todos, mas ele é um Deus justo, porque aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colherá também. Então houve-se uma liberdade, mas não vai viver agora causando tudo para a sua vida, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Mas a gente tem que entender de fato essas coisas aqui, ó. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão, meu irmão. Cristo morreu para nos dar vida eterna, e temos vida eterna com Ele, sim. Somos salvos, somos justos, somos aliançados, estamos no reino do Filho do seu amor, somos um povo escolhido de antemão, diante da fundação desse mundo. Pela graça dele fomos salvos. Não é por obras da lei, não é por obras alguma, mas pelas boas obras, de nós ter uma qualidade de vida em Cristo e viver Cristo sobre a nossa vida e ter essa fé dom dado por Deus para acreditar no madeiro, e que no madeiro aconteceu a minha salvação espiritual e a sua salvação espiritual. Meus irmãos, fica todos com Deus. Tenha um ótimo dia. Sinta-se abençoado, porque a palavra nos garante, somos abençoados com toda sorte de bênção no lugar celestial. Aqui é o seu irmão Japa, João Carlos em Cristo, trazendo esse pão da vida, esse alimento, esse cafezinho da manhã para vocês. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por continuar no canal e muito obrigado por se inscreverem e estar todo dia com nós na graça de Deus, reunindo, pregando o reino do céu. E nós somos ministros do Evangelho da graça de Deus. Fui!